Olá, gente. Estamos mais uma vez reunidos aqui em Brasília para conversar sobre o livro Os Prazeres da Alma, do Hamed. E hoje vamos conversar sobre uma nova chave simbólica do que ele denomina de compreensão. Vamos dar início, então. A compreensão da natureza determina o que é verdadeiro ou não. Ela nos leva à escola da sabedoria das abelhas, dos joões de barro, das formigas e das aranhas, mostrando-nos que por detrás dela existem leis sábias que nos ensinam o que a dedução, a suposição e a apreciação simplesmente não podem explicar. E me vem muito à cabeça algumas doutrinas orientais que falam que se todos os livros se perdessem, que se o conhecimento em geral ele não estivesse mais é, sobre o nosso conhecimento, no nosso acesso, né? Uma das formas que a gente teria de entender a vida e de entender o sentido das coisas que nos acontecem seria analisando a natureza, tendo essa compreensão profunda da vida através das leis que regem todos os reinos, né? Como ele falou ali, das aranhas, das formigas, né? E que seria essa forma da gente alcançar o conhecimento, ou seja, que o conhecimento está aí disponível através dessa análise da vida e das leis naturais, né? A natureza é criação divina, produto da determinação de Deus, e nós, filhos do poder universal, somos também natureza. Portanto, age em nós uma vontade superior. O homem, sendo perfectível e carregando em si o germe do aperfeiçoamento, não está destinado a viver perpetuamente no estado natural, pois a força do progresso é uma condição inerente da vida humana. A natureza garante a evolução. E aqui, eu acho que me faz necessário fazer uma diferenciação. Essa parte é um trecho de uma das perguntas do Livro dos Espíritos, e ali eles fazem uma diferenciação sobre o que seria as leis naturais, que, como Hamed bem disse ali, nós somos parte da natureza, então essas leis naturais, elas também nos regeriam, assim como todos os outros reinos, né? Até porque o Espiritismo, assim como outras doutrinas, eles partem do pressuposto de que nós estivemos e, de algum modo, partimos de todos os reinos. Então, já estivemos ali no reino mineral, no vegetal, no animal, e agora aqui no nominal, nós compartilhamos dessas mesmas leis, dessas mesmas regras. Essas seriam as leis naturais, mas ele faz essa diferenciação entre o que seria lei natural e estado natural, que ele diz ali que o estado natural, a gente não está destinado a viver perpetuamente nesse estado natural, porque o estado natural seria esse estado primitivo. Então, a gente vai evoluindo mesmo ao longo dos reinos, ao longo das eras, né, e vai passando por todos esses reinos, ou seja, a gente sai desse estado natural e evolui, mas as leis naturais continuam a nos reger, e a reger todos os demais reinos, que são leis gerais, né? Em Assis, no século XIII, o iluminado Francisco Bernardone enalteceu a interação do homem com a natureza, em seu Cântico ao Sol, no qual louva alegremente o irmão Sol, a irmã Lua, a irmã Água e a Mãe Terra, mostrando-nos a profunda ligação que todos temos com a natureza. Somos parte dela, como ela é parte de nós. O livro da natureza integra a nossa intimidade. E olha que interessante, porque vai bem ao encontro daquilo que eu disse sobre as outras doutrinas orientais, né? O livro da natureza está inscrito, né, dentro de nós, está ali presente, né? As leis divinas ou naturais estão cunhadas em nossa consciência, onde se encontra a mais perfeita ligação com a divindade. Não devemos nos esquecer de que o termo consciência, empregado pelos espíritos, pelos benfeitores espirituais nessa questão, é sinônimo de alma, e não a popularmente conhecida consciência crítica, que é a parte julgadora da personalidade que se manifesta quando analisamos atos ou atitudes e as catalogamos como bons ou maus. Então é interessante, né? Porque então essas leis divinas ou naturais que ele fala que estão ali cunhados na nossa consciência, consciência que como sinônimo de quê? De alma, e não como sinônimo dessa parte julgadora, dessa consciência crítica, né? Que essa parte da nossa personalidade é, que cataloga as coisas em boas ou más, né? Então não, seria essas leis divinas estão inscritas nessa nossa parte divina, nessa nossa essência, na nossa alma. Então, está ali dentro de nós, né? Nós que somos parte da natureza, que somos parte integrante, também estaria tudo ali gravado dentro de nós, né? Cedo ou tarde, a compreensão da natureza há de esclarecer os mais intrincados enigmas da humanidade,
visto que se não a utilizarmos por meio da lógica ou da inferência, que é o exercício intelectual pelo qual se afirma uma verdade em decorrência da sua ligação com outras já conhecidas, ela nos atingirá através do nosso senso interior, que independe da razão intelectual e de considerações de ordem mental ou moralista. E que bonito, né? Ele fala que essa nossa compreensão da natureza, a tendência é que a gente vai entendendo cada vez mais disso. E é o que ele fala, se não for por intermédio da lógica ou da inferência, ou seja, é, de eu entender, né, que se aplica à natureza, também se aplicaria a mim de forma lógica. Se eu não entender essa compreensão da natureza por meio desse exercício da lógica, eu consigo a compreender pela minha parte ali imortal, né? Pela minha parte divina, que não está julgando, que não está considerando nada como bom ou mal, mas que está ali analisando a vida e os aspectos profundos, né? Que às vezes numa consciência muito superficial, a gente não consegue ver ou não consegue compreender. Então, como parte da nossa evolução é compreender cada vez mais a natureza e as regras e as leis que estão ali inscritas já dentro de nós, né? É quase um fazer revelar aquilo que já existe dentro de nós, mas que por a gente ter tão pouco contato ainda, nos é considerado como algo assim muito incrível, divino, né? E não, é algo natural que está dentro de nós, mas que pela falta de treino, pela falta de sensibilidade, por esse processo às vezes de mecanização, a gente não consegue entrar em contato com esse nosso eu mais profundo, né? Podemos compreender melhor os nossos sentimentos a partir dos reinos da natureza. Os animais têm emoções, medo, raiva, alegria, ciúmes, afeição, manifestadas pelas mais diversas expressões. Se examinarmos atentamente essas expressões do ponto de vista de suas funções, a serviço de impulsos de necessidades no processo de adaptação dos indivíduos ao meio ambiente, veremos que algumas são resquícios herdados dos ancestrais pré-hominídeos, comuns a toda criatura humana. E que bonito, né? Porque ele fala que uma das formas da gente se compreender como humanidade seria olhando os outros reinos e vendo, por exemplo, que a gente compartilha como os animais, disso que ele fala desses sentimentos que são inatos a nós, né? Medo, raiva, alegria, ciúmes, afeição, né? Que estão presentes não só no nosso reino, como, por exemplo, no reino animal, nos outros animais em geral. E que seria, ao olhar também para eles, que a gente se entenderia um pouco mais, né? E é verdade, eu faço esse exercício muito com o meu cachorrinho. E várias vezes, os instintos e as emoções que ele tem, eu olho e falo assim, gente, eu sou tão ele. E às vezes a compreender que talvez na maior parte do tempo, então veja bem, né? A gente já tem uma consciência mais esclarecida, mas às vezes a gente ainda vive nesse reino dos instintos e que ainda vigora de forma muito intensa os instintos, né? Muitos dos nossos comportamentos são inatos e não aprendidos, já que se repetem em todos os seres humanos, nas mais diferentes regiões, épocas e culturas. A compreensão da natureza é uma réstia de luz no lago das trevas da visão humana. Então, é compreender, né, que parte disso que a gente vive, dessas emoções, elas são compartilhadas não só pela humanidade, como às vezes por alguns reinos. Por exemplo, o animal já tem ali as suas emoções, né, vive ele muito no astral, muito das emoções, né. Se observarmos os aspectos biológicos e psicológicos das expressões dos animais diante das diversas situações, fome, perigo, prazer, ameaça, eles nos servirão de inspiração para compreendermos o porquê dos nossos atos e atitudes. Então, olha que bonito, né? Então, não é nos acharmos superiores, mas é até por já termos feito parte de todos esses outros reinos, é olhar para todos esses outros reinos com espírito de investigação mesmo, e às vezes de encontrar as respostas que a gente está vivendo hoje, respostas do porquê a gente vivencia algumas emoções com maior intensidade, né? Então, é entender que a natureza tem muito a nos ensinar. E eu acho que a gente, como humanidade, como seres humanos, ganhando essa consciência crítica, a gente se apartou muito, né? A gente se distanciou muito da natureza, acreditando que a gente tinha verdades e que os outros reinos deveriam ser quase que um objeto, né? Um objeto do qual a gente se utiliza, mas que é inferior a nós. E não, né? Tá cada um
está cada reino vivendo a experiência necessária no processo evolutivo, e que cabe a nós olhar para a natureza e olhar para todos esses outros reinos com reverência, com espírito de investigação, porque parte do que somos, grande parte, aliás, reside ali nos outros reinos, né? Então a gente entenderia mais a vida observando tudo isso ao nosso redor, né? E não entendendo que nós somos superiores e eles são objetos da nossa de fazer as nossas vontades, de ceder aos nossos desejos, né? Parece-nos de extrema importância o estudo do comportamento social e individual dos animais comparado aos costumes humanos como fatos sociais. As expressões, gestos e mudanças de feições e energias que as antecedem e acompanham são padrões comportamentais criadores de uma espécie de linguagem fisionômica, se assim podemos dizer, universal e uniforme, que utiliza as mesmas fibras do nervo facial para exprimir seus sentimentos e que salvaguarda as devidas proporções, dimensões, intensidade, tamanho e estética dos seres humanos. Então é interessante, né? Porque o Hamed, quando ele fala ali da importância da gente fazer esse estudo comparativo, social e individual dos animais, é interessante porque ele tem um livro só sobre isso, que chama Estamos Prontos. Eu até selecionei algumas partes para a gente conversar hoje, porque vem a calhar, né? E nesse caso em específico, ele vai analisar os chimpanzés e os bonobos e vai falar do tanto que nós somos parecidos com eles, né? Então é interessante, mais ali à frente a gente vai comentar mais algumas coisas, mas a ver que, de fato, parte daquilo que somos, dos comportamentos que temos, vem desses outros nossos parentes, desses outros reinos nos quais a gente já vivenciou, né? Eis aqui algumas das expressões instintivas ou contrações faciais comuns tanto nos homens como em determinados animais. A elevação da sobrancelha na indignação, a postura ereta e aprumada diante do desafio e do ataque, os punhos cerrados na raiva, o arregalar dos olhos na surpresa, o enrubescer na vergonha, a contração entre as sobrancelhas na concentração, a saliência dos lábios superiores e o nariz empinado na indiferença, as sobrancelhas apartadas e a boca firmemente fechada na obstinação, o repuxar dos lábios e a súbita expiração no nojo, o brilho nos olhos na satisfação, a elevação da sobrancelha e os cantos da boca caídos na tristeza e outras tantas mais. Então, que bonito, né? Ele dá uma série de exemplos de comportamentos que não só nós temos como seres humanos, mas outros animais também, e que a gente compartilha isso com todos eles, né? Tem até, de fato, uma ciência que estuda esses comportamentos faciais, né? Porque a gente vai vendo que existe uma uniformidade ali, não só em nós como seres humanos, como em outros animais, mas que a gente compartilha alguma dessas expressões faciais com todos os outros. Então, olha que bonito, existe uma ciência por trás da nossa elevação de sobrancelha, da nossa, de cerrar a sobrancelha, então existem emoções ali, né? E tem todo um estudo mesmo científico desse comportamento, né? Então, que interessante, existe uma lógica por trás de todas as coisas, e é bonito compreender cada vez mais isso, né? O homem, tendo tudo que há nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial. A concepção da vida isolada que muitos de nós cultivamos na atualidade modela o homem, abafando-lhe sua interligação com a naturalidade, promovendo a padronização neurótica da vida social e a manutenção do status quo. Então, assim, de fato, nós já criamos uma consciência maior das coisas, né? Então, ao contrário dos outros reinos, nós já temos essa consciência maior sobre o porquê das nossas emoções, dos nossos sentimentos, ou deveria ter, né? E é pensar assim, será que eu tenho feito uso disso, né? Então, assim, vou falar um pouco por alto, mas o que o Espiritismo acredita, por exemplo, a gente acredita no evolucionismo, né? Assim como não só o Espiritismo, mas outras doutrinas orientais compartilham desse mesmo entendimento, mas, por exemplo, assim, hoje, cientificamente, o que se adota é a teoria de Darwin, né, que seria do evolucionismo. Mas, basicamente, Darwin acredita na evolução, mas acredita que esse processo ele se deu, em grande parte, pelo acaso. Então, de forma aleatória, de uma forma que não se conseguiu explicar cientificamente, que ele considerou como sendo acaso, como sendo um processo aleatório, essa evolução se daria. E o que o Espiritismo e outras doutrinas orientais também compartilham é no sentido de que a evolução das espécies ela existe,
mas de que não existiria essa aleatoriedade, não existiria esse acaso que Darwin acredita, mas que existiria por trás disso uma harmonia, né? Nessas leis naturais, existiria por trás uma inteligência superior que comandaria todo esse processo de evolução. Então, não se daria ao acaso que é, por exemplo, que hoje a ciência atual entende. Mas o Espiritismo e outras doutrinas orientais não rechaçam, né? Não acreditam que não há evolução. Não, eles acreditam que há evolução, mas que essa evolução se daria por esse processo dessa inteligência universal que estaria por trás, né, de todo esse processo, né? Então, por exemplo, assim, o Espiritismo, ele acredita que os nossos parentes mais próximos são os primatas, principalmente ali os chimpanzés e os bonobos. Então, esse livro do Hamed, Estamos Prontos, ele vem, e é legal, é bem interessante, né? São novos conhecimentos, outro mundo que vai, de possibilidades que vai se abrindo, de conhecimentos que a gente vai tendo acesso, e aí ele vai comentando sobre vários dos comportamentos que os chimpanzés e os bonobos têm e que compartilham conosco dos mesmos comportamentos. E a pensar, hoje, nós um pouco mais evoluídos, né, o nosso papel seria transcender isso que eles já conquistaram, né? Então, por exemplo, nesse livro Estamos Prontos, ele vai falar da solidariedade e da cooperação. E ele fala que, por exemplo, os primatas, os chimpanzés e os bonobos, né, principalmente, que eles já perceberam que teria mais êxito eles caçarem não sozinhos, mas acompanhados. Então, essa solidariedade ali nos bonobos e nos chimpanzés, ela já existe, né? Assim como nós, por exemplo, né? E estudos mais recentes, científicos, ele cita ali, também já mostram que mesmo que não seja com resultado imediato, com benefício próprio, eles conseguem se unir em prol de alguma coisa que eles consideram boa, né? Então, que eles já avançaram um pouquinho mais nessa cooperação, não seria só para o próprio bem deles, né? Mas já conseguiriam cooperar e se solidarizar para um sentido comum que eles compartilham, né? E a pensar assim, então isso os nossos parentes mais próximos já têm e a gente. Será que a gente já aumentou o nosso nível de solidariedade, de cooperação com a vida, né? E é pensar assim, se o nosso papel está aqui para ir além, né? Para ir além disso que eles já nos trouxeram e que nós compartilhamos com eles, é pensar, teoricamente, a gente teria que entender que a gente é parte de um todo e que as nossas ações estão impactando todos os outros, né? Então, um pouco mais evoluídos, que já somos nessa escala evolutiva, é pensar o que a gente tem feito com isso, né? Será que a gente continua ainda compartilhando com eles isso ou será que a gente foi além, né? Então, muito se fala assim, mas eu não faço mal. Mas, teoricamente, a gente já está aqui para transcender isso, né? Então, teoricamente, eu já não teria que fazer o mal e, vez ou outra, a gente ainda faz, deliberado ou não, né? Mas é pensar, será que a gente faz todo o bem que nos é possível? Porque se a gente entende um pouco mais a lei da vida, da natureza, a gente vê que está tudo interligado, né? Que, como vem bem dizendo a lição, nós somos parte de um todo. Então, seria também o meu papel nessa cooperação não só fazer aquilo que na verdade não prejudicar os outros, né? Mas a cooperar. Então, aquilo que eu sei seria o meu papel também repassar para os outros, não para ter um benefício divino, às vezes não aqui na Terra, né? Mas a gente acredita que, não, às vezes eu vou ser recompensado no céu. Então, é tirar esse utilitarismo, né? E é pensar assim, eu sou parte de um todo. Então, como consequência, o meu papel seria cada vez mais fazer aquele bem que já está disponível para mim ser feito. Então, não é só deixar de fazer o mal, mas fazer todo o bem possível e todo o bem que está à minha disposição. Isso para a gente ainda é muito difícil, né? Mas é pensar que, como humanidade, a gente tem que caminhar nesse sentido, que a evolução tem que ser nesse sentido, né? E que a gente tem que ir um pouco além, né? Porque essas bases da cooperação, elas já existem nesses outros seres, né? Nos bonobos e nos chimpanzés e nós. Seria nosso papel ir um pouquinho além, né?
Então, ele vem falando ali, né? Somos parte do conjunto planetário. Quando um cresce, não é só ele que cresce, todos crescem. Pertencemos a muito mais do que o nosso círculo de familiares, parentes ou amigos. De certa forma, como quando contribuímos para a tarefa de um grupo, beneficiamos inimaginável número de criaturas. Então, trabalhar em equipe reflete o desígnio e o alvo de Deus para nós. Então, cada vez mais crescer em cooperação, porque esses passos mínimos, pequenos, de já cooperar um pouquinho, até os nossos parentes mais próximos já fazem, né? Então, seria o nosso papel ir além, crescer em evolução e transformar o mundo de certo modo, né? Também com a nossa ação. E aí, um outro aspecto que me veio de trazer é em relação aos bodes expiatórios, né? E aqui também no livro Estamos Prontos, ele comenta um pouco isso, né? Que essa presença dos bodes expiatórios, elas não existem só no homem, né? Mas também ali nos primatas, nos chimpanzés, já existe essa figura que a gente considera inferior ou menor, e aí a gente joga toda a nossa sujeira, todos os nossos defeitos nessa pessoa. Então, ele comenta nesse capítulo que existia a Black, né? Que eles, os cientistas colocaram o nome de Black, e que era uma chimpanzé que todo o grupo maltratava. Existia até o que eles chamavam do canto da Black, que todos esses animais iam lá maltratar. Alguns com sinais de ameaça, de intimidação, e outros machucando fisicamente a Black, né? Tirando o pelo. E ele fala que isso também é instintivo em nós. Ou seja, de que esse comportamento ele já existe bem antes de nós. E a pensar assim, poxa, mas se é um comportamento instintivo, será que a gente não teria que ter abolido isso da nossa vida? E será que a gente fez isso? E aí Hamed vem falando um pouco mais disso, né? Que nos dias atuais o bode expiatório continua e que a gente refinou um pouco, mas teoricamente o que a gente teria que fazer seria extirpar isso da nossa história como humanidade, né? E aí ele vem citando, por exemplo, que a gente utiliza o bode expiatório, por exemplo, no mecanismo psicológico que ele faz de deslocamento, né? Então, vamos supor que alguém me fez muito raiva, mas esse alguém é um superior hierárquico meu, é alguém que eu considero que está acima de mim, e ao invés de eu devolver, ao invés não, né? O mecanismo instintivo seria devolver toda essa raiva que a pessoa me proporcionou para ela, né? Mas por ser alguém que eu considero superior, alguém que eu não devo fazer isso, por uma infinidade de questões, o que que acontece com esse mecanismo do deslocamento? A gente pega seres que a gente considera inferiores, mas no sentido de que a gente poderia fazer isso com eles sem ter grandes consequências. Então a gente pega, por exemplo, essa raiva, num dia de muita raiva, em vez da gente descontar no nosso superior, que também não seria o que a gente deveria fazer, né? Mas o que instintivamente se faria, o que que se faz, né? O que que o ser humano faz? Às vezes maltrata um cachorrinho, um animal de estimação que tem em casa, para descontar essa raiva, que não pôde descontar nessa pessoa que ele considerou superior, seja porque perderia o emprego, seja porque mancharia sua imagem, mas ele pega toda essa raiva e desloca para esse ser que ele considera mais indefeso, né? Às vezes briga com os filhos em casa, né? Às vezes maltrata os animaizinhos, e como forma de quê? De deslocar essa raiva daquela pessoa que ele não poderia extravasar e de levar para essas outras pessoas, às vezes para familiares próximos também, né? E a perguntar, a gente faz isso? Se faz, por que que faz? E perceber que a gente já deveria ter extirpado isso da nossa vida, mas que a gente ainda faz. E que ele comenta ali uma outra parte, que ele fala também do bode expiatório, como aquilo que a gente não quer ver que tem dentro de nós, a gente desloca para outra pessoa também, né? Então, aqueles defeitos que a gente não quer ver em nós, aí a gente faz o outro, também é a utilização desse bode expiatório, né? E ele vem comentando assim: pesquisas psicológicas relativas aos mecanismos dos preconceitos ou bodes expiatórios mostraram que as pessoas que tendem a estereotipar outras revelam diminuta percepção dos seus próprios sentimentos, ou seja, a gente coloca no exterior essa figura do bode expiatório como sendo esse outro daquilo que a gente não conseguiu ver que a gente tem dentro de nós, daquele defeito que a gente não tem, que a gente não consegue enxergar que possui, né? Então, aí ele vem comentar assim: as que negam ter um determinado traço de personalidade são sempre mais críticas em relação a esse mesmo traço, ou seja, aquilo que eu não consigo ver em mim, ou aquilo que eu nego, consciente ou não dentro de mim, eu projeto no mundo. E aí ele vem citar alguns exemplos, né? Alguém que afirma continuadamente, todo mundo é desonesto, encontra-se na realidade
projetando nos demais a sua própria característica. Então, aquilo que tem ainda de resquício de desonestidade, projeta nos outros. Ah, mas todo mundo é desonesto, mas todas as pessoas com quem eu convivo são desonestas. Por quê? Projeta isso que ele não quer se ver ou não quer acreditar que é nos outros, né? Aí ele continua, né? Ou mesmo, quando alguém afirma, as pessoas só pensam em sexo, está jogando para fora aquilo que se encontra mal resolvido dentro de si, seja a sua sexualidade, seja alguns complexos, né? Por não saber lidar muito bem com isso, joga isso para o exterior e vê isso nas pessoas, mas é algo que tem dentro de si. Então, é pensar assim, mas a gente evoluiu tanto e a gente ainda continua utilizando, por exemplo, desses bodes expiatórios, né? Então, pensar o que a gente tem feito com o nosso processo evolutivo, né? E pensar com crítica mesmo, com criticidade mesmo, né? Somos seres imortais, trazendo como patrimônio espiritual um acervo de bagagens ainda desconhecidas. Nossa singularidade tem raízes adquiridas na travessia pelas faixas naturais da existência. Se a cada dia conhecer mais as leis da natureza e souber que cada um é algo nascituro, ou seja, aquele que deve nascer e que mesmo antes de nascer nele existe uma forma latente e potencial, o homem se tornará cada vez melhor, participando e vivendo socialmente, sem esquecer do princípio da naturalidade comum a todos os seres vivos. Então, que bonito, né? A cada dia conhecendo mais, né, os outros reinos e a natureza em geral, e vendo que nasceu cheio de potência, com potencialidades que estão ali em germe dentro dele, né, mas que necessitam da sua vontade, da sua determinação, da sua persistência para vir a ser, né? Então, temos dentro de nós vários vir a ser, e que depende da nossa vontade e da nossa consciência cada vez mais de vir a revelar isso, né? Então, como a gente comentou ali, é o nosso papel, como seres humanos que somos, um pouco mais evoluídos nessa escala pelo qual a gente passou já, né? Mas é pensar assim, o que a gente tem feito, né? Se a gente está aqui um pouco mais consciente, às vezes, que os determinados reinos que estão vivendo na faixa evolutiva necessária, tendo as experiências necessárias a entender, né? O que eu posso trazer à tona de melhor, né? O que seria o papel de um ser humano? É fazer revelar cada vez mais dentro de si as suas potencialidades, né? As suas virtudes, a sua sabedoria. Então, é esse o nosso papel, né? De transcender, de ir além disso tudo que a gente comentou, né? Porque a existência, por exemplo, desses bodes expiatórios ainda estão presentes na nossa sociedade, dentro de nós também, né? E somos parte disso, não nos excluamos, né, desse processo, nós compartilhamos disso, mas a pensar assim, o meu papel é transcender, é ir além disso, né? Se os outros reinos, se alguns primatas ali já estão no início da cooperação e da solidariedade, é o meu papel ir além. Esse é o papel da evolução, que a gente cresça ainda mais nisso, né? Se eles ainda compartilham conosco da existência desses bodes expiatórios, qual seria o nosso papel? Cada vez mais nos entender, nos conhecer, entender por que a gente faz o que faz, por que a gente tem os comportamentos que tem, e ao nos entender, evoluir, porque é o nosso papel. Inclusive, para ajudá-los também nesse processo evolutivo, porque somos todos um, né? É de transcender, é de ir além, é de evoluir ainda mais por nós e pelos outros também, né? Então, como disse ali Hamed, cooperar não só na nossa família, nos nossos parentes próximos, não. Dar passos evolutivos cada vez mais no sentido de entender que somos todos um e que a gente compartilha com a humanidade, que seria o nosso papel e cada vez mais fazer o bem não só para nós e para nossa família, para o nosso círculo próximo, mas para toda a humanidade, né? Então, pensar sobre isso. Apesar de todos nós termos transitado pela irracionalidade nos reinos menores da vida, somos hoje potencialmente racionais, embora na grande maioria das criaturas ainda não haja sido despertada essa racionalidade de forma efetiva, mas apenas a sua intelectualidade. Então, é isso, né? É o que eu comentei ali atrás. Às vezes, hoje, o que a gente percebe é que a gente não cresceu tanto em racionalidade, em moralidade, mas às vezes em intelectualidade. Mas a gente continua tendo os mesmos comportamentos instintivos que os outros reinos, né? Quando já seria o nosso papel crescer um pouco mais em racionalidade, tomar mais a rédea da nossa vida, controlar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, porque é para isso que a gente está aqui.
e o que que a gente tem feito com essa potencial racionalidade que já existe dentro de nós, né? Será que a gente tem trazido à tona, se esforçado para que isso de fato permaneça na nossa vida, ou estamos vivendo ao sabor das circunstâncias, dos nossos instintos? Porque isso já é o nosso natural. Se a gente deixar que a vida siga sem tomar as rédeas, sem nos responsabilizarmos pela nossa vida, é basicamente isso. A gente vai viver como se fôssemos animais, né? E é entender que não é considerá-los inferior, mas que é o nosso papel transcender e além, porque nós já estamos um pouquinho mais adiantados nessa escala evolutiva, né? A compreensão da palavra natura, palavra latina, a natureza personificada, ou a essência das coisas, deve ser vista como uma soberana que se dedica a esclarecer constantemente os conflitos pessoais e os enigmas da humanidade. Gente, então, acho que é isso, né? Que a gente possa pensar nos nossos comportamentos, nas nossas emoções, e foi um estudo bastante desafiador para mim, mas é bom, porque a gente aprende um pouquinho mais, entende quão pequena ainda somos, né? Seja em conhecimento, mas principalmente em moralidade. E é tomando consciência disso que a gente vai caminhando, né? E vai querendo ser melhor, e vai querendo fazer melhor. E é para isso que a gente está aqui. Então, uma boa semana para todos. E eu espero que tenha sido um estudo útil para vocês, tá bem? Boa semana e até quarta que vem.